Concordo. Então, vamos dar sequência ao curso. Na aula de hoje, eu vou falar sobre o invariante de bilhares, e que o Dan já mencionou na aula anterior, ou nas aulas anteriores, que é a soma de cossenos de uma órbita n periódica. Então, basicamente, o plano da aula é o seguinte: eu vou definir alguns conceitos que vão aparecer nessa formulação, principalmente esses dois objetos aqui, que eu vou marcar aqui rapidinho, que é o invariante J, o invariante L, que é o perímetro da horta, e o N é o número de lados do polígono. Então, esse teorema é devido a Arsenij, Richter e Sergei Tabachnikov, e que foi motivado a partir dos trabalhos experimentais desenvolvidos pelo Dan, no caso N igual a 3. Daqui a pouco eu vou chegar lá, vocês vão perceber a conexão, como o Dan já também explicou isso antes. Então, o primeiro invariante importante que tem na teoria dos bilhares é a integral primeira de Joachim-Stahl, que diz o seguinte, né, que diz essencialmente essa fórmula aqui, né, está dizendo que, eu vou fazer uma figura, na figura fica mais claro o que eu estou dizendo, é que, deixa eu voltar, vou na figura, depois volto aqui, na figura é isso aqui, né, você tem uma horta de bilhar, aqui eu não desenho a sequência, mas ela continua, e assim por diante. Então tem um ponto P1, o vetor A de P1 é o vetor normal, a elipse nesse ponto, e no ponto P2, o segundo ponto da horta, você tem o A de P2, é o normal também, a elipse. Então, esse aqui é o normal, seria o normal no ponto 1. Esse aqui é o normal no ponto 2. E você tem essa direção U. Nessa figura está apontando para a esquerda aqui, por conveniência. Eu estou apontando U e você tem aquele produto escalar, né? Então, o que está calculando aqui nessa forma anterior é U escalar com o normal, né? Não unitário, né? É o normal, mas... Então, você tem... Essencialmente, você tem esse ângulo aqui, né? Não é o ângulo porque é esse produto escalar. O que eu estou dizendo é que isso aqui ele é invariante. Se você calcular esse produto escalar ao longo da horta, da direção do segmento de órbita com os seguintes, então essa equação está dizendo exatamente isso, né? Que A de P1 calculado produto interno com U é A de P2 escalar V. Então essa coisa muito específica do bilhar. Nesse caso aqui, eu estou representando a elipse por uma matriz, nesse caso diagonal. O importante é que ela seja simétrica, não é para ficar na forma bonitinha, mas é para qualquer elipse, né? Essa matriz A aqui é uma matriz simétrica que vai aparecer no jogo. E a prova é bastante simples, né? Uma vez que você sabe o que tem que fazer, é simplesmente brincar com as definições de produto interno, né? Então aqui você tem eu calculo essa soma, né? A de P1 mais A de P2, faço o produto interno com P2 menos P1, desenvolvo os cálculos e é só álgebra elementar aqui, e você chega na relação final que A de P1 escalar U é A P2 escalar V. Lembrando que essa figura é isso aqui, né? O U é essa direção e o V é a direção do próximo segmento de órbita, né? Então aqui teria o P3 no próximo. Então essa é uma propriedade super importante que tem esse invariante de Joachim-Stahl para você estudar os bilhares, né? Aqui eu coloquei só para mencionar que você calcula isso explicitamente, né? Se você tem um par de elipses confocais, então aqui eu estou supondo que AC menor que A, BC menor que B, e confocal, né? Então eu estou supondo que A2 menos B2 é igual a C quadrado menos B quadrado, que é o foco, né? O C quadrado. Menos BC Então você quadrado. calcula, sim? A2C ao quadrado menos BC ao quadrado. Obrigado, BC ao quadrado. Eu falei, não escrevi. Ah. Então você tem cálculo J explícito no... Aqui eu coloquei um par de focal de elipse só para dizer o seguinte, que quando a órbita foi hipérbole, também funciona igual, né? A forma é a mesma, você poderia pensar que teria diferença no resultado, né? Mas não, né? Só que no caso de você ter na hipérbole, você tem que levar em consideração agora que eu calculo o foco com sinal positivo, né? Não com sinal negativo. E aqui, rapidamente, só dizendo que você tem esses intervalos, né? Se o J está entre 0 e 1 sobre A, depois está entre 1 sobre A e 1 sobre B, né? Só para dizer que a cáustica, que já mencionamos várias vezes,
pode ser uma elipse ou uma hipérbole. Então, também é só uma limitação para você ver quanto que você está com a cáustica. E uma propriedade importante que a gente já mencionou várias vezes, mas eu gostaria de refrisar ela aqui, é que no bilhar elíptico existe aquela cônica confocal que é a cáustica, né? Então, significa que se eu pego essa órbita aqui, P1, P2, P3, se eu continuo, o P4 vai ser tangente, aqui na minha figura não está tão... etc, né? E a demonstração desse fato, eu coloquei ela aqui na próxima transparência, mas não vou entrar em detalhes, é simplesmente você observar semelhanças de triângulos, né? Então, você pega o ponto... Nessa órbita P1, P2, eu pego a reflexão do ponto F2 nesse segmento de órbita P1, P2 e pego a reflexão do F1 na órbita P2, P3. E construo os triângulos, né? Então, o fato é que quando a cáustica é hipérbole, faz o mesmo procedimento, né? Você calcula a reflexão em torno do segmento de órbita e prova que esses triângulos são congruentes, né? Então, aqui o fato é que esses triângulos eles são congruentes, então isso vai implicar que a órbita do bilhar é tangente a uma única elipse, uma única cônica, no caso da elipse, e no caso da hipérbole, o correspondente. Ronaldo, Então, posso pedir para você voltar um slide e marcar quais são os triângulos que você está se referindo? Vou marcar aqui. O P2, F1. Vamos ver se P2, F2, F1 linha. Isso. Esse aqui, né? Esse e esse, né? Ah, legal. E aqui, nesse caso, esse e esse. Tá. Então, esses triângulos sendo congruentes, então você vai implicar que a órbita é tangente a uma única cônica. No caso aqui, uma elipse, lado esquerdo, e lado direito, uma hipérbole. Aqui eu mencionei um teorema que, só para constar aqui hoje, né, eu não vou entrar em detalhes da prova dele, vai ser uma próxima aula que eu vou provar esse teorema. E o que eu quero enfocar nesse teorema é simplesmente nessa figura aqui, dizer o seguinte, que num bilhar elíptico, você tem três tipos de órbitas, né? Uma órbita que a cáustica é elipse, então todas as órbitas, como o Dan já mencionou, elas não cruzam o segmento entre os dois focos, elas ficam todas externas. Tem o caso que a cáustica é uma hipérbole, então é o contrário, né? Todas as órbitas cruzam esse segmento aqui. E tem um caso limite, é que quando a órbita passa pelo foco. Então, quando a órbita passa pelo foco, o que vai acontecer é que ela vai ser assintótica ao eixo maior da elipse. Ela vai caminhando cada vez mais e podia passar pelo outro foco também, né? Aí vai ser o simétrico disso aqui, vai passar também, vai ficar... As duas são convergentes ao eixo maior da elipse. Então, esse teorema vai ser fruto de uma próxima aula, eu vou detalhar melhor como que se chega a esse resultado. E aqui, a aula de hoje, o objetivo é definir as grandezas para a gente aplicar na soma dos cossenos que o Dan explicou na aula passada, né? Então, você fala que você tem uma família, então você tem uma família de n periódicas, um bilhar. A gente fala que uma quantidade é uma função invariante quando ela for constante nessa família, né? Então, você tem no caso aqui, você tem, no caso, todos que a gente está estudando, né? Você tem o período 3, por exemplo, um triângulo, que está inscrito no elipse aqui. Então, você tem essa família de triângulos, né? Todas são de período 3 e no período n igual, né? Todos têm se você tem uma fechada, todas são fechadas. Então, você tem um comprimento, um primeiro número que você define, né? Que é o comprimento desse perímetro, desse polígono, e o fato é que ele é constante, né? Não depende do ponto inicial que você começou, né? Não depende da órbita. Isso que estou dizendo que é invariante. E um segundo invariante é exatamente o Joachim Stahl que reescrever de outra maneira essa função aqui que é constante, né? É J. É o mesmo resultado que eu mostrei antes, só que escrevendo explicitamente aquele vetor U que eu coloquei aqui deveria ser T. Eu digitei e ficou uma sprint. E o teorema, que é o objetivo dessa aula hoje, a maior parte da aula, vai ser provar que no bilhar elíptico, essa soma de cossenos, né? A soma de cossenos é o cosseno dos θi, de t, né? Os θ são variáveis, é JL menos M. Então, esse vai ser o norte da apresentação de hoje. E aqui eu começo com n igual a 3, para aquilo que o Dan já explicou, é que o R sobre
o em-raio dividido pelo circunraio da aorta triangular, ele se calcula explicitamente em termos do usado biliar. Lembrando que esse delta aqui que apareceu é aquele mesmo que eu já mencionei na outra oportunidade, né? É a quarta menos A2B2 mais B4, né? Essa raiz quadrada desse... E que essa raiz quadrada tem uma interpretação geométrica como eu já mencionei antes, né? Então, você calcula, tem uma fórmula simétrica bonitinha para o R sobre Rão, né? E como você tem aquela relação que o Dan já explicou também, você pode calcular R vezes R, então R sobre R você obtém dessa maneira aqui, né? Você pode escrever esse quociente aqui. Então, S1, S2, S3 são os lados do segmento de órbita, né? São S2, S3. Então, esse aqui vale para qualquer triângulo, né? No nosso caso, do bilhar, esse cara aqui é constante, né? Aqui é o perímetro, né? E se fazendo um uso da parametrização explícita do bilhar, assim, da maneira mais simples possível, né? Que, usando a parametrização standard, você pega o P1 como sendo A cosseno T, B seno T, e os outros você tem que calcular, né? Depende daquele que eu falei na aula passada, na aula anterior. Para você calcular essa órbita, você tem que... O P2 e P3 tem expressões mais complicadas, né? Mas não importa, você calcula isso e você chega à conclusão que, desenvolvendo os cálculos, você vai obter essa forma bonitinha, simpática aqui, né? Tem muito cálculo por trás disso, né? Não sai em duas linhas, não, né? Então, o fato é que esse invariante, né, de cosseno, a soma dos cossenos é invariante, né, porque R sobre R a gente provou que é constante. E aqui depois, fazendo outra álgebra, né, se você calcular o J e o L diretamente também, né, usando os dados do bilhar, você chega nessa identidade, né, que a soma dos cossenos é JL menos 3. Então, isso aqui foi fundamental para fazer o ensaio que, no caso, fazer indução, né? Você pega uma fórmula que vale para 3, vale isso, né? Então, quanto que seria o mais sensato pensar, né? Que o caso geral fosse o mais simples possível, né? Usando o princípio da simplicidade, né? Que é um princípio, eu não sei até que ponto que ele é verdadeiro, mas em matemática a gente diz que as coisas simples acontecem primeiro, né? Então, aqui a função mais simples que você pode imaginar que se estende o caso n igual a 3 para cima é o JL menos N, né? Não tem outro candidato natural, né? Assim, o mais econômico possível, né? E para o 4, você vê que funciona, né? Para 4, que o Dan já explicou, é que no 4 a soma dos cossenos é zero, né? Aqui tem dois casos que tem que considerar. Tem que considerar o caso que a órbita é um paralelogramo, que ele mencionou hoje, e tem um caso que a órbita é uma borboleta, né? Mas o fato é que nesses dois casos que a órbita pode ser cruzada, nesse caso aqui, esses 4 pontos são concíclicos. Então, aí também você segue também que a soma dos cossenos é zero. Então, você poderia imaginar que, para o caso N, né, poderia ser mais complicado, né? 5, 6, etc. Poderia pensar que dependeria muito dessa configuração de tipo de polígonos que apareçam, né? Mas não, né? O fato é verdadeiro, não importa o tipo de órbita, né? Pode ser simples ou não simples, que segue a forma a soma dos cossenos vai ser JL menos N. Essa prova aqui vai ser eu vou basear no artigo que eu mencionei, do Tabachnikov, Richard e Arseny, que é uma prova, essencialmente, vai usar só praticamente a álgebra linear. E uma integral discreta, né? Então, o ponto central da prova deles é organizar de maneira bem organizada, né? Organizar bem o J, organizar bem o L, e depois combinar ele com o cosseno, né? De tal maneira que se obtenha o resultado final que seja JL menos N. Então, na notação dele, primeiro eu defini esse ponto P estrela, nada mais é que o vetor normal, né? Isso aqui, lembra que eu já mencionei isso antes? É só para ficar com a notação deles. E eu escolho de tal maneira que o produto interno PI, P estrela é 1, né? Isso foi feito de acordo porque eu defini minha elipse por essa regra aqui, né?
E a função J que está aqui é exatamente o J cristal, né? Que é o P estrela escalar U. E que é invariante, né? Então, essa função, você pega um ponto, aqui um ponto na elipse e uma direção, né? Que é o segmento de órbita. Então, você vai para o escalar e essa função aqui ela é invariante na órbita. E o teorema se escreve assim, né? Que numa órbita n periódica de um bilhar elíptico, a soma dos cossenos é JL menos N. E aqui eu repeti aquela figura do texto inicialmente para me basear, é só para vocês relembrarem, né? Então, eu tenho minha órbita do bilhar aqui, eu estou calculando esses ângulos, né? Os tetas estão... é o ângulo interno aqui, né? Aqui nessa figura minha, teta 1, no próximo seria o teta 2, etc. E aqui você tem a notação do... Se você pegar uma órbita periódica, eu pego o vetor unitário, né? Então, aqui é unitário, PI mais 1 menos PI. Pega esse vetor normal, né? PI estrela igual a de PI. E o perímetro, como eu falei para vocês, o perímetro da órbita, nesse caso, você escreve dessa maneira aqui agora, né? PI mais 1 menos PI, escalar o I. Então, eu separo essa soma, né? E aqui eu faço uma troca, né? Então, aqui que eu estou chamando de integral discreta, né? Você está trocando o índice, a diferença, estou trocando a diferença no P para a diferença em U. Então, isso aqui é uma esperteza grande no cálculo para você. Isso aqui é tipo uma integração discreta, né? Então, aqui é fundamental fazer essa troca. E aí, essa fórmula aqui, né? Se você pensar um pouquinho, é simplesmente a fórmula da reflexão do bilhar, né? Quando você tem o bilhar, o que você está tendo aqui, né? É que você tem um vetor normal, poderia estar aqui, né? Então, esse ângulo aqui é igual a esse, né? Então, você está refletindo ao longo da órbita, né? Então, por isso que nessa expressão aqui se escreve π menos θi sobre 2, né? Esses ui menos 1. Aí você usa a coisa básica de trigonometria, né? Do seno e cosseno, e vai em frente, né? Escreve o J agora, ficou com a cara simpática, né? Você pode escrever o J dessa maneira. Lembra que eu falei que o J é quase igual ao cosseno, né? Não é porque não divide pelo unitário, né? Esse cara aqui não é unitário, né? Por isso que o J não é exatamente o cosseno. Aí você escreve, coloca ao lado, né? Você escreve o J, escreve o L, dá essa expressão aqui, né? Esse aqui é o J, esse aqui é o L, multiplica e faz o produto escalar direto, né? Usa, de novo, a regra da trigonometria e chega aqui corta, né? Esse PI, modo de PI vai cortar, né? E o PI com PI estrela é 1, né? Esse pacotinho aqui é 1, né? Então, é crucial você observar que isso aqui é 1, e aí ficou a soma do arco duplo, né? O cosseno ao quadrado de θ sobre 2. Então, você escreve como sendo, vai somar 1 n vezes, né? Então, essa soma de um constante aqui varia de 1 até n, né? Então, você soma 1, vai dar n, e a soma do cosseno θi aqui. Né? Então, você vê que, usando esse formalismo, essa organização de calcular o J e o L de maneira geométrica, né? Então, aqui você tem o bilhar. O que você está fazendo é usando fortemente a lei da reflexão, né? Então, isso aqui é fundamental, que para essa conta funcionar, você tem que estar no bilhar elíptico, né? Para fazer funcionar isso. Dan, tem alguma observação? Não, eu ia fazer só um adendo, dois adendos. O primeiro é aquela fórmula que você botou do JL-3. Eu ia contar só uma história rápida do Pode ir JL. lá. J mais uma. Mais uma. Aí. Como é que a gente teve a sorte de ver isso, né? Eu tinha colocado um vídeo no YouTube sobre alguns desses fenômenos no N igual a 3, e um francês, Dominique Laurent, que mora em Toulouse, viu o vídeo no YouTube e escreveu uma fórmula parecida para a soma de cossenos, que envolvia outras quantidades, que a gente sabia que se a gente fizesse uma manipulação, daria o JL menos 3. Qual é a moral da história? Vídeo no YouTube, despretensioso, uma pessoa em outro continente viu esse vídeo, escreveu uma equação nos comentários do YouTube, eu e Ronaldo pegamos essa equação e manipulamos ela, conseguimos gerar esse JL menos 3, e aí a gente, por sorte, conseguiu uma expressão
que era generalizável, ou seja, uma consequência de acidentes aí extremamente improváveis. Eu ia falar mais uma coisa, você estava mostrando... eu ia fazer uma pergunta para você, Ronaldo. Volta ali naquele... Aí, essa prova ela é relativamente elementar. Por que isso aí não foi identificado no passado? Você Eu acha acho essa que é relação porque entre não eles? sabia acho que uma coisa que talvez eu diria é porque o assunto de bilhares ele é muito antigo, né? Assim, por volta de 1920, o Birkhoff já tinha dado um formalista de estudar os bilhares. E, classicamente, as pessoas sabiam desses dois invariantes, né? J e L, né? E eu acho que durante esse período dessa lacuna, poucas pessoas se interessaram em descobrir outros invariantes que todo mundo fala assim, o bilhar é definido Tem outro invariante também, que é o número de rotação, que eu vou falar na aula quando for explicar aquele teorema que eu passei rapidamente. Então as pessoas falam assim, já tem o J e o L, tudo é invariante, então o resto é consequência dele, né? O N também é um número invariante, né? Então, se você fizer qualquer Isso. função de J, L, N, você obtém uma quantidade invariante. Mas, então, o que está acontecendo aqui unicamente é que isso está ligado a algo facilmente... uma Está propriedade... manifestado por uma coisa geométrica bonitinha, Exato. né? Você podia fazer J quadrado, L quadrado, menos J mais L ao quadrado, né? Que função é essa? Vai ser invariante, mas não é óbvio quem que é esse objeto geométrico, né? Então, aqui, como o Dan mencionou, tem a soma de cosseno, uma coisa tão natural. Você tem um polígono, você tem os ângulos internos aqui, você soma essa quantidade, né? Θ1, θ2, ou θn, né? E por que milagre isso aqui é invariante? Mas se você somar os senos, não vai funcionar, né? Exato. Magicamente tem que ter o cosseno, né? Então, isso depois motivou para a gente perseguir outros invariantes. Qual é a nossa vontade é de escrever funções simples, né? E expressar em termos de algumas quantidades que têm chance de ser invariante, geométricas, né? Não coisas malucas, né? Porque a gente sabe de EDO, de outros mundos. Se você tem invariantes, você pode criar invariantes à vontade a partir de um dado, né? Mas aqui não, né? Aqui tudo se liga em objetos geométricos simples, né? Fenômenos euclidianos. É tudo euclidiano, né? Manifestações euclidianas do bilhar. E o próximo resultado que eu quero discutir rapidamente também nessa aula é outro teorema também dado pelos mesmos autores, que é a soma dos cossenos. Agora você vai pegar um par de Poncelet especial, né? Eu vou colocar a figura aqui, que é o seguinte, né? Essa aqui eu não traduzi, né? Mas a figura é a seguinte, né? Eu vou pegar agora um par que externamente é um elipse e internamente é um contrário, né? Externamente é o círculo e internamente é um elipse. E vou pegar o polígono também N periódico e vou calcular os ângulos centrais, né? Os cossenos desses ângulos centrais. Então, no caso aqui, eu estou mostrando a órbita 5 periódica, né? Então, alfa1, alfa2, alfa3, alfa5. O teorema é que essa soma também é invariante, né? Se eu somar esses ângulos, os ângulos centrais do meu polígono, nesse caso aqui, de 1 até N, isso aqui é invariante, né? É constante, isso Cossenos. aqui ao longo da órbita. Os cossenos dos ângulos. Desculpa, cosseno. É a pressa aqui de tentar... Acho que está bem enunciado aqui, né? É os cossenos desses ângulos centrais, né? Então, está centrado no O. Então, você traça os alfa-i são os ângulos, você tem a órbita PI mais 1, PI, etc. Então, o alfa-i, nesse caso aqui, o alfa-i é o PI menos 1, né? PI menos 1, é só notação, né? PI, né? Não faz muita diferença, é só para somar certo de 1 até N. Então, essa prova aqui, como vocês vão perceber, ela usa outra tecnologia, né? Já não vai ser via álgebra linear mais. Essa aqui já vai ser um pouco mais refinada no argumento. E a ideia que os autores tiveram é a seguinte, né? Eu vou esquecer que eu estou no mundo real e vou pensar que eu estou tudo complexo, né? Você pode pensar os bilhares de maneira... como tudo é algebra de grau 2, você pode pensar que tudo funciona em C2, né? Você troca o R2 por C2, né? E faz as mesmas coisas, né?
Então, o primeiro jogo que eles fazem é pegar essa cônica, eu estou chamando de cônica, né, porque agora é x2 mais y2 igual a 1, não vou falar que é círculo, porque o t é complexo agora, né? E tem uma parametrização muito especial, que é muito importante essa parametrização, né? Que você parametriza o círculo por essa regra aqui, né? 2t dividido por t2 mais 1, t2 menos 1 sobre t2 mais 1. Então, isso parametriza esse lugar geométrico, x2 mais y2 igual a 1. E o que você faz agora, você complexifica o problema, né? Você faz todas essas grandezas, como você está definindo como produto escalar, né? Pi menos 1, só que esse produto escalar aqui agora é um produto escalar, você estende o produto escalar do R2 para C2 da maneira usual. Não é hermitiano, não, né? Você faz a extensão do produto escalar como a soma, x1, y1 mais x2, y2, né? Não coloca conjugado nada aqui, não, né? É a definição standard. E na notação aqui, que eu estou colocando aqui, eu estou chamando o i quadrado igual a menos 1, né? A unidade imaginária do problema. Então, tem algumas observações que agora, com essa... No mundo complexo, tem algumas afirmações cruciais que são as seguintes, né? Se PI é vértice de um polígono de pontos ali complexo, então os vértices adjacentes a PI, digamos A, I, BI, são antípodas em C, né? Assim, não vou fazer figura porque a geometria não vai bater com a geometria euclidiana. Então, vou deixar aqui simplesmente vocês pensarem nisso, né? E outra afirmação que é importante no argumento é que para todo ponto finito Q em C, você tem essa igualdade, né? Que o produto escalar Q com o adjacente, né? Q, AI mais Q, BI é igual a zero, né? Esse é outro ponto crucial na demonstração do teorema. Isso é um pouco mais difícil de enxergar, porque eu não quero dar muita ênfase nisso, porque... E agora um ponto também que é importante é você entender como... Eu vou fazer no N igual a 3 para ser a coisa mais explícita, essa ordem de crescimento, né? Essa escala de quando... Esse T é aquele parâmetro lá do círculo, né? É um T complexo que parametriza no mundo real, parametriza o ciclo externo, né? Então, você tem um documento assintótico para esses... se você faz a série de Taylor, né, ou a série analítica, né, do ponto, você varia o ponto no... Você está lá com o seu mundo aqui, né? Só que a minha figura já saiu torta aqui. Deixa eu ver se eu recupero um pouco melhor a minha figura. Essa ferramenta aqui eu estou aprendendo a usar ela, mas ainda falta muito ainda para mim. Mas vamos supor que você tem, aqui você está o círculo, né? E você tem o T aqui, né? Então você faz uma deformação do T e você tem a elipse interna aqui dentro, né? E aqui está o círculo. Então, quando você faz um vértice, né? Pega um ponto A e você calcula uma pequena deformação do T mais o I, né? Que agora faz sentido esses dois pontos. Quando você faz A de T mais I, você escreve o A de I, né? Então agora você tem a órbita do infinito, né? Do complexo também está no jogo, né? E você tem essa série. Então, o importante é que aquela probabilidade de antípota implica que a parte linear aqui é a mesma, né? Um é mais, outro é menos, né? Então, por isso que aquela formação que eu falei para vocês é super importante. E aí você faz para um T pequeno, você faz o produto escalar que você tem que fazer, e você vê que essa ordem de crescimento é da ordem de T, né? Essa diferença aqui no cálculo, você vê que é da ordem de T. E aqui no caso específico do teorema, então, você está provando, né, com esse tipo de cálculo, você está provando que a função Sn, que é a soma dos cossenos dos ângulos centrais, é uma função limitada. E, portanto, pelo termo de Liouville, e como o processo é claramente periódico, né, nós estamos na órbita N periódica, então, pelo termo de Liouville, é uma função que é limitada, holomorfa, né, no plano todo, no plano complexo todo, então ela tem que ser constante. Então, você vê que agora já aumentou um nível de sofisticação, aumentou um pouco, né, em termos de você saber como é que prova esse tipo de resultado, né? E aqui no caso N igual a 3, eu coloquei aqui para mostrar, aqui no caso N igual a 3, já que a gente consegue parametrizar de maneira boa, né?
O único que a gente consegue parametrizar de maneira boa é o 3 e 4, né? 5 para cima já é um senhor problema de computar isso de maneira fácil, né? Já não é óbvio. Uma órbita de período 3 você calcula no braço, 4, 5 já esqueça, né? Já é bastante complexo. Mas aqui no Ender do A3 você vê que calcula explicitamente, né? Só para vocês verem que esses cálculos podem ser feitos e checar aquelas afirmações nesse caso que eu estou mencionando. E no caso das cônicas, no par do círculo e a elipse, para ter a 3 periódica, tem que ser o A, tem que ser o B, né? Da outra elipse tem que ser 1 menos A, né? Isso é uma continha que você checa, né? Que é o critério de Cayley. E você vê que nesse caso aqui, a soma dos cossenos é essa expressão aqui, né? Você calcula explicitamente quanto que vale a soma dos cossenos nesse caso. Não sei ainda, talvez o Dan possa ter notícia sobre isso. Eu não conheço fórmula fechada para esse caso do ângulo central. Como é que você poderia exprimir isso em termos de invariantes geométricos, né? Aqui não tem o J mais, né? O J é só para o bilhar elíptico. Aqui você tem um par Poncelet, né? É um círculo e uma das famílias que o Dan já mencionou na aula anterior, né? Você tem um par, um círculo, uma elipse. Então, nesse caso aqui, no caso n igual a 3, a soma dos ângulos centrais é essa expressão, esse polinômio em A. E como é que demonstra isso? Nesse caso aqui foi feito diretamente, né? Então, como falei para vocês, quando você tem uma órbita período 3, a gente consegue calcular explicitamente a órbita, né? Então, aqui você tem, se eu dou um vértice P1, X1, Y1 no círculo, o P2 e P3 eu calculo por essas expressões, é direto, né? É só fazer o cálculo, né? O que você tem que fazer, né? Assim, basicamente é geometria que a gente aprende no primeiro curso de geometria analítica na vida, né? Você dá um ponto aqui, né? Eu dou um ponto x1, y1, traça as retas tangentes nessa elipse, né? Você tem fórmulas explícitas para calcular isso, traça a outra reta tangente, então vou ter que crescer minha elipse aqui, né? Para fechar, né? Então aqui então, se eu dou um ponto, eu traço a reta tangente aqui e obtenho esse ponto aqui, o P2, né? E traço a outra reta tangente, P3, né? O que eu tenho que checar é só que aqueles eixos que eu dei para vocês, né? A e B aqui, estão na proporção correta para fazer fechar um triângulo, né? E se eu fechei todos, né? Então, aqui nesse caso, exatamente esse caso aqui, que eu mencionei aqui antes, esse eixo B, né? O eixo B tem que ser exatamente 1 menos A, né? Para poder... Aqui eu peguei o círculo unitário, né? É importante essa normalização aqui, porque eu peguei esse eixo aqui, né? Então, basicamente, a aula de hoje foi para mostrar esse fato, né, que é uma coisa que surgiu só para chamar a atenção de novo, isso surgiu lá daquela observação inicial do errinho sobre errão, né, como o Dan já explicou na aula anterior. Foi a partir de observar que isso aqui é invariante é que deu origem a esses dois teoremas que eu mencionei hoje, né? Então, o Dan pegou isso, passou para não sei para quem que ele passou primeiro, né? Foi talvez para o Sergei Tabachnikov. Ele se interessou pelo problema e desenvolveu com os coautores dele, né? E chegou nesse resultado bonito, uma forma bem simpática de JL-N, né? E que o Dan complementou com a observação do Dominique, né? Que a gente manipulou essas coisas, a gente não está procurando também isso, né? Quando a gente fez isso, a gente ficou feliz nesse nível aqui, né? Pelo menos eu fiquei feliz nesse nível aqui, né? De achar essa expressão aqui, né? No N igual a 3. Então, quando eu consegui expressar isso aqui dessa maneira, eu já me sentia satisfeito, né? Que a soma dos cossenos era isso. Eu não estava procurando expressar isso aqui em termos de J e L, né? É um pouco chato, né? Eu não escrevi aqui nessa transparência, mas isso você calcula o J e o L. O J eu calculei, né? O L que eu não mostrei a expressão dele, mas mas se você manipular, você chega nisso, né? Então, novamente, obrigado e até a próxima. Dan, tem comentários extras? Não, não, tá ótimo. A gente se vê na próxima. Posso fechar.